Amados, eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e nos apresentamos agora em paz, em proximidade e na constante lembrança do que vocês já são por baixo do ruído do mundo. Antes de prosseguirmos com esta mensagem, desejamos plantar mais uma vez em seu coração uma semente clara da nossa última transmissão. O verdadeiro limiar da ascensão é cruzado quando sua autoridade interior começa a governar sua vida com mais força do que a programação externa. Este é o grande ponto de virada. É aqui que a soberania começa a ser vivida em vez de apenas admirada. É aqui que seu campo energético deixa de esperar pela permissão do mundo e começa a receber instruções da verdade mais profunda dentro do seu próprio ser. O que muitos de vocês estão vivenciando agora é um estágio de ascensão muito mais delicado do que pode parecer à primeira vista, porque não é o início do despertar, e ainda não é a estabilização completa do estado superior. É a ponte do meio, a fase em que uma parte de você já está respondendo a um ritmo da quinta dimensão, enquanto outra parte da sua vida humana ainda está dentro das estruturas da terceira densidade. Por isso, diríamos que muitos de vocês estão vivendo o que poderia ser chamado de fase de assento duplo. Uma parte de você já se voltou para a verdade, a ressonância, a presença e a vivência em harmonia. O outro ainda está cercado por horários, obrigações, condicionamento social, pressão herdada, clima emocional coletivo e os hábitos de um mundo que treinou a humanidade para continuar buscando orientação fora de si mesma. Você está aprendendo a manter ambas as consciências simultaneamente sem perder o seu centro, e isso requer maturidade de consciência. Muita confusão se dissipa quando isso é compreendido, porque muitos seres despertos imaginam que, se estivessem realmente progredindo, sua realidade externa já refletiria apenas facilidade, apenas harmonia, apenas confirmação perfeita. No entanto, a fase atual costuma ser muito mais complexa do que isso. Sua alma pode estar tranquila enquanto seu ambiente ainda estiver cheio de ruído. Seu conhecimento interior pode estar estável enquanto seu sistema nervoso ainda está se ajustando ao fato de que não pode mais viver de acordo com os ritmos antigos. Seu coração pode já estar alinhado com uma verdade superior, enquanto sua vida prática ainda lhe pede para seguir em frente por sistemas familiares por mais um dia, mais uma semana, mais uma estação. Dizemos isso com muita ternura, isso não significa que vocês estejam divididos de uma forma prejudicial. Significa que você está em processo de tradução. Significa que sua consciência já começou a realocar a sede da autoridade, mesmo enquanto a estrutura externa da sua vida ainda está se adaptando ao que sua alma já escolheu. Essa fase pode parecer intensa justamente porque você está se tornando mais sensível enquanto ainda vive em meio a uma densa camada de estímulos. Você ouve mais, você sente mais, você consegue identificar o que está desalinhado muito mais rapidamente do que antes. Um cômodo que antes parecia comum agora pode parecer pesado. Uma conversa que antes parecia aceitável agora pode parecer confusa. Um papel que você antes desempenhava sem muita reflexão pode, de repente, parecer limitado demais para a verdade que está despertando dentro de você. Até mesmo sua relação com o tempo começa a mudar, porque o antigo ritmo linear já não se adequa à expansão interior que está ocorrendo. Alguns dias podem parecer prolongados e quase irreais, como se sua consciência estivesse se movendo muito à frente do relógio. Em outros dias, o corpo pode pedir tranquilidade, espaço e um ritmo mais lento do que o mundo ao seu redor está disposto a respeitar. Isso não é um fracasso. Isto é uma recalibração. Você está aprendendo a funcionar enquanto o instrumento interno está sendo afinado para um registro mais preciso. Muitos de vocês já devem ter percebido outro sinal desta fase de transição, e é este: a sua tolerância à vida inconsciente torna-se muito menor. Você consegue sentir quando as palavras são vazias. É possível sentir quando as ações estão desconectadas do coração.
É possível perceber quando os ambientes levam as pessoas a buscar desempenho, comparação, urgência artificial ou repetição emocional. Nas fases iniciais da vida, muito disso pode ter se misturado ao cotidiano e passado despercebido. Neste ponto da sua evolução, o contraste torna-se óbvio. Essa é uma das razões pelas quais alguns de vocês se sentem mais despertos e mais cansados ao mesmo tempo. Não é porque seu espírito seja fraco. Isso ocorre porque sua área de atuação não está mais disposta a fingir que a distorção é neutra. As frequências mais elevadas dentro de você estão revelando o que antes permanecia oculto à vista de todos, e quando você enxerga com clareza, todo o seu sistema começa a ansiar por uma forma mais autêntica de se relacionar com a vida. Há aqui outra camada que gostaríamos de trazer delicadamente à sua consciência. O desafio não é apenas estar rodeado por estruturas de terceira densidade. O desafio reside no fato de que essas estruturas foram projetadas para treinar a humanidade para a dependência externa. Desde os primeiros anos de vida, a maioria dos seres humanos aprende a se medir por meio de respostas, recompensas, papéis, status, produtividade, comparação e aprovação. Nessa condição, o eu começa a se formar em torno da reação ao mundo exterior, em vez da comunhão com o mundo interior. Então, quando o despertar começa, a pessoa ainda pode manter esses hábitos mesmo desejando sinceramente a liberdade. Isso cria uma vida com sinais mistos. Uma parte do ser diz: eu conheço a verdade diretamente de dentro. Outra parte ainda espera se sentir segura antes de confiar nesse conhecimento. Uma parte diz: estou aqui para viver em ressonância. Outro ainda pergunta: essa escolha será aceita, recompensada ou compreendida? Vejam, meus amados, o despertar não se limita a iluminar as estrelas. Isso também lança luz sobre a estrutura do falso eu. Por isso, dizemos com tanto cuidado que o estágio atual da ascensão é um treinamento sagrado em consistência interna. Você não está sendo convidado a flutuar acima da terra, alheio à vida. Você está sendo convidado a vivenciar a vida plenamente, permitindo que um novo princípio o governe. Existe uma grande diferença. Uma pessoa pode estar sentada na mesma casa, entrar no mesmo local de trabalho, falar com a mesma família e morar na mesma cidade, enquanto toda a ordem interna de sua realidade se transforma. O endereço pode permanecer o mesmo, embora a autoridade dentro da área mude completamente. O cenário externo pode ainda ser visível, mas a consciência que se move por esse palco já não extrai sua identidade do roteiro que antes a controlava. Este é o início de uma vida incorporada na quinta dimensão. Não espera que o mundo inteiro se torne puro. Tudo começa no momento em que seu eu mais profundo se torna a voz decisiva em sua própria vida. Alguns de vocês nos perguntaram discretamente: por que parece mais difícil agora do que quando acordei pela primeira vez? Sorrimos de amor ao ouvir isso, porque a resposta é bastante simples. No início, o despertar muitas vezes chega como expansão, inspiração, validação, sinais, sincronicidades, novas ideias e a alegria de lembrar que há mais na vida do que o mundo visível. Mais tarde, o caminho torna-se mais refinado. Em seguida, você deverá estabilizar o que observou. Então, pedem que você viva de acordo com o que sabe. Então, o grande trabalho deixa de ser sobre receber vislumbres e passa a ser sobre se tornar um receptáculo constante para a frequência que você afirma honrar. É aqui que muitos começam a entender que a ascensão não é apenas uma abertura. É também uma reordenação. É uma escolha diária. Trata-se da transferência da governança do condicionamento herdado para a presença guiada pela alma. Por essa razão, dizemos que o que você está atravessando não é um teste no sentido humano rigoroso. É uma iniciação à maturidade. Aquele que ocupa 2 assentos, é mostrado exatamente onde a verdade interior já criou raízes e exatamente onde as antigas lealdades ainda exigem atenção.
A pessoa que sente saudade da simplicidade está percebendo quanta complexidade artificial já foi tolerada. Quem anseia pelo silêncio está descobrindo o quanto o ruído costumava ser normalizado. Aquele que se sente menos capaz de representar uma versão falsa de si mesmo está se aproximando da verdadeira autogestão. Cada uma dessas constatações lhe é útil. Cada um deles contém informações úteis. Cada um deles mostra onde sua vida está pronta para ser alinhada de forma mais precisa com o que seu ser já se tornou. Um grande presente oculto nesta fase de transição é o nascimento da consciência testemunhal na vida diária. Não nos referimos a um testemunho distante que se afasta da humanidade ou fecha o coração. Falamos de uma presença viva, calorosa e consciente que consegue observar a experiência sem ser imediatamente absorvida por ela. Isso muda tudo. Quando você começa a observar seus pensamentos, você para de presumir que cada pensamento merece sua crença. Quando você começa a perceber padrões emocionais herdados, você para de lhes conferir autoridade instantânea. Quando você começa a testemunhar a força do coletivo, percebe que atmosfera e identidade não são a mesma coisa. Dessa forma, uma nova sensação de espaço se abre dentro de você. Você começa a perceber que a consciência pode permanecer ancorada na verdade enquanto a sensação, a emoção, a pressão e os eventos ao redor continuam a se mover pela tela da vida. Então o mundo antigo começa a perder o poder de te definir. Também queremos tranquilizar aqueles que se perguntam se viver nessa fase intermediária significa que estão fazendo algo errado. Queridos, a própria ponte é sagrada. A própria tradução faz parte da materialização. Um ser humano não passa de um condicionamento denso para a autogovernança soberana por meio de uma única decisão mental. Existe uma época em que a nova corrente se fortalece enquanto a antiga ainda se faz visível. Existe uma época em que sua alma já disse sim, enquanto seus hábitos ainda estão aprendendo a linguagem desse sim. Existe um período em que você é convidado a honrar seu próprio processo de desenvolvimento, sem apressá-lo e sem se esquivar dele. A graça lhe será muito útil aqui. A observação honesta lhe será muito útil aqui. Retornar constantemente à sua sabedoria interior lhe será muito útil neste momento. Não é preciso forçar a flor a abrir. Você está aqui para nutrir as raízes, permanecer fiel ao sol e deixar o desabrochar continuar no ritmo certo. À medida que isso continua, sua compreensão da corporeidade na quinta dimensão se torna muito mais real e muito menos abstrata. Você começa a perceber que a 5D não é meramente um evento futuro, nem apenas uma sensação alcançada na meditação, nem uma recompensa concedida a poucos. É uma frequência dominante que começa a se expressar através de suas escolhas, suas palavras, sua atenção, seu ritmo, seus relacionamentos e sua disposição em deixar a verdade se tornar prática. Isso se manifesta quando você para de abandonar sua clareza interior para obter aprovação externa. Isso fica evidente quando você prioriza a presença em detrimento do desempenho. Isso se manifesta quando você vive de forma mais simples, porque a simplicidade favorece a coerência. Isso se manifesta quando sua paz não se baseia mais em condições que obedecem às suas preferências, mas no fato de sua consciência ter se lembrado de onde realmente é o seu lar. Por isso, dizemos-vos agora, sejam muito gentis convosco nesta fase, mas também mantenham-se muito lúcidos. Honre os sinais de que sua vida interior evoluiu. Respeite os sinais que revelam onde o eu exterior ainda busca treinamento e estabilidade. Deixe que o contraste lhe ensine, sem permitir que ele o defina. Confie o suficiente na sua intuição para continuar caminhando com ela, mesmo quando o mundo antigo ainda parecer estar por perto. Não estão sendo solicitados a se dividirem em dois seres. Você está sendo convidado a permitir que a posição superior se torne a principal, até que as estruturas inferiores da identidade gradualmente liberem seu domínio sobre sua vida. Então,
O que antes parecia viver com um pé em dois mundos torna-se algo muito mais natural, um ser unificado, de pé na terra, enquanto carrega o ritmo de uma civilização superior em seu interior. E assim, amados, à medida que começam a compreender a natureza sagrada desta fase de dupla presença, estão prontos para observar com mais clareza a próxima camada, pois, uma vez que a frequência mais elevada começa a se estabilizar na vida humana, o campo mais antigo ao seu redor não desaparece simplesmente, ele começa a atrair, a tentar, a magnetizar a atenção de volta para si, e é aqui que devemos agora falar mais diretamente sobre as correntes do drama da terceira densidade e a maneira como elas buscam entrar no campo soberano. Quando a corrente superior começa a se estabilizar na vida de uma pessoa, o campo mais antigo ao seu redor torna-se mais fácil de reconhecer, e é aqui que muitas almas em despertar começam a entender por que o caminho pode parecer tão exigente nesta fase. O drama da terceira densidade é um padrão de consciência, uma forma de atrair atenção, emoção, identidade e força vital para ciclos repetidos que mantém o ser humano circulando na mesma faixa de frequência. É por isso que o chamamos de magnético. Nem sempre se manifesta de forma dramática na aparência. Às vezes, surge por urgência. Às vezes, ela surge através da indignação. Às vezes, isso se apresenta disfarçado de preocupação, dever ou fascínio. Às vezes, isso se manifesta através do desejo sutil de monitorar, gerenciar, interpretar e vivenciar emocionalmente tudo o que acontece ao seu redor. A razão pela qual isso importa tanto agora é porque aquele que começa a incorporar uma frequência mais elevada torna-se muito mais sensível àquilo a que se junta, àquilo que alimenta e àquilo que permite organizar o espaço dentro do seu próprio campo. Nas fases iniciais da vida, uma pessoa pode transitar por correntes densas quase automaticamente, captando estados de espírito, repetindo narrativas e participando do clima emocional sem nunca parar para se perguntar o que acabou de entrar em seu espaço interior. Nessa etapa de ascensão, essa participação inconsciente torna-se mais visível. Você começa a perceber que a própria atenção é uma espécie de acordo. Você começa a perceber que, onde quer que sua energia permaneça carregada de emoção, um laço de participação costuma se formar. Então você começa a entender que o drama não permanece poderoso simplesmente por existir, ele permanece poderoso porque continua recebendo a força vital humana através do envolvimento repetido. É importante entender a mecânica disso, porque o drama da terceira densidade raramente captura um ser apresentando-se como uma falsidade desde o início. Geralmente, busca chamar a atenção primeiro. Algo surge diante dos seus olhos, como um lampejo na tela da sua consciência. Chegou uma mensagem. Uma conversa se inicia. Aparece uma manchete. Uma queixa entra na sala. Uma pessoa projeta intensidade emocional em um espaço compartilhado. Naquele primeiro instante, o ser humano está sendo convidado a entrar em órbita. Se houver consciência presente, o momento permanece amplo. Se a consciência estiver ausente, a atenção se fixa, o sistema nervoso começa a se organizar em torno da perturbação, o pensamento começa a girar em círculos e, em pouco tempo, a experiência deixa de ser externa à pessoa. Entrou na sala interna. Então a mente quer mais informações. Então as emoções começam a reforçar a narrativa. Então a identidade entra em cena discretamente e diz: isso me preocupa. Este é meu. Preciso acompanhar isso. Preciso resolver isso. Eu preciso segurar isso. Preciso responder a isso. A partir daí, a disputa se acirra. Forma-se um laço. O que inicialmente era uma corrente passageira torna-se um centro de gravidade temporário. É por isso que muitas pessoas passam dias inteiros em frequências que nunca escolheram conscientemente. Eles pensam que estão simplesmente reagindo à vida, quando na verdade seu campo de atuação foi treinado para a participação repetida com tudo o que é mais estridente, mais carregado ou mais indefinido na atmosfera circundante.
A incorporação na quinta dimensão começa a mudar esse padrão, porque o ser desperto começa a reconhecer que reação não é o mesmo que responsabilidade, e envolvimento emocional não é o mesmo que serviço. Para as sementes estelares e os trabalhadores da luz, existe um desafio muito particular nisso, porque seus dons em si podem se tornar a porta de entrada para o drama. Aqueles que têm o coração aberto, profunda empatia, forte intuição e um desejo sincero de ajudar são, muitas vezes, mais fáceis de serem alcançados por padrões coletivos complexos, não porque sejam fracos, mas porque se importam. A alma compassiva pode ser levada ao envolvimento excessivo ao acreditar que a proximidade com a dor de outra pessoa é o mesmo que curá-la. A pessoa devotada pode ser levada à exaustão por acreditar que carregar o peso do quarto é prova de amor. A pessoa altamente consciente pode cair na saturação ao acreditar que o monitoramento constante de eventos coletivos é um sinal de maturidade espiritual. Dessa forma, as qualidades nobres do ser desperto podem ser desviadas quando o discernimento ainda não amadureceu completamente. O que começa como cuidado acaba se tornando um envolvimento excessivo. O que começa como sensibilidade se transforma em sobrecarga. O que começa como um serviço acaba se dispersando por conta própria. Por isso, afirmamos com toda a clareza que a compaixão superior não exige que você se torne o depósito emocional do mundo. A verdadeira compaixão tem calor humano, mas também estrutura. Tem coração, mas também tem centro. Ela escuta, mas não desmorona. Ela observa o sofrimento, mas permanece conectada a um campo de inteligência mais amplo enquanto responde a ele. Isso é muito diferente de ser engolido pelo clima emocional de outra pessoa, de um sistema familiar, de uma comunidade ou da atmosfera coletiva do planeta. Um dos ganchos mais fortes nesta fase é o que chamaríamos de reflexo salvador. Muitos de vocês dedicaram suas vidas ao serviço, à guarda, à cura, ao ensino, à proteção e à intervenção sagrada. Por isso, quando a densidade aumenta ao seu redor, algo ancestral pode despertar dentro de você e dizer: preciso entrar nisto por completo. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Preciso resolver isso antes de poder descansar. Há amor nesse impulso, mas também há um padrão que agora precisa ser aprimorado. A antiga versão de serviço muitas vezes se manifestava por meio de excesso de responsabilidade, sacrifício, urgência e o hábito de medir o valor pela quantidade de coisas que se podia fazer pelos outros. A versão superior do serviço funciona por meio da coerência. Não é preciso recorrer à fragmentação para ser útil. Não se trata de pedir que você abandone seu próprio centro para que outra pessoa se sinta temporariamente estabilizada. Não é preciso se envolver na tempestade de outra pessoa para que a sabedoria possa fluir através de você. A ajuda efetiva se torna mais eficaz à medida que seu campo de atuação se torna mais organizado. Suas palavras têm mais impacto quando emanam de uma presença sólida. Seu silêncio é mais útil quando é repleto de escuta em vez de evasão. Sua orientação é transmitida com mais clareza quando não vem acompanhada da necessidade de controlar o resultado. Esta é uma das grandes maturações do serviço desperto. Você começa a entender que permanecer firme em sua própria verdade interior é muitas vezes muito mais útil do que entrar em cada perturbação na esperança de mudá-la a partir de dentro de sua própria turbulência. Outra corrente que magnetiza fortemente a consciência humana é a indignação disfarçada de poder. Na Terra, muitas estruturas condicionaram as pessoas a acreditar que intensidade é igual à verdade, que carga emocional é igual à clareza moral e que a mente mais ativa na sala deve ser a mais desperta. No entanto, a indignação muitas vezes prende o ser à mesma frequência que ele anseia superar. Isso proporciona uma sensação temporária de força. Pode criar uma sensação de movimento, propósito e identidade. Pode fazer com que a pessoa se sinta mais alerta e viva por um instante.
No entanto, o que muitas vezes acontece em segundo plano é que a atenção se fixa no padrão de tal forma que o campo começa a reproduzir a mesma distorção que se deseja eliminar. É possível enxergar com clareza sem se inflamar. É possível reconhecer a manipulação sem lhe dar um lugar de destaque no coração. É possível apontar o que está desalinhado sem ser internamente governado por isso. Essa distinção é extremamente importante agora, porque muitos seres sinceros estão sendo levados a uma constante ocupação emocional por forças que compreendem uma lei simples: tudo aquilo que captura a atenção repetidamente começa a moldar a realidade interior. Dizemos isso com carinho, queridos, porque muitos de vocês aprenderam que, se algo importa, é preciso se dedicar intensamente a isso. A sabedoria superior mostra outro caminho. O que importa pode ser encarado com olhar lúcido, respiração constante, reconhecimento sincero e resposta ponderada. O fogo que arde descontroladamente consome o recipiente que o transporta. O fogo, quando usado com sabedoria, proporciona luz, direção e calor sem destruir o campo por onde passa. Sementes estelares, observem atentamente o seu dia a dia e começarão a perceber com que frequência o vórtice magnético opera através de hábitos humanos comuns. Uma única conversa baseada em queixas pode alterar o tom de toda a manhã se você permitir que ela continue ecoando em sua mente. Uma visita à família pode reabrir um papel antigo que sua alma já superou. Uma breve passagem por espaços digitais pode dispersar o campo se sua atenção se deslocar de uma corrente carregada para outra sem qualquer limite consciente. A exposição repetida à fofoca pode destruir a dignidade da pessoa. Comentários intermináveis podem substituir o conhecimento direto por ruído mental. A preocupação coletiva pode começar a soar como verdade simplesmente porque é repetida por muitas vozes ao mesmo tempo. É por isso que dizemos que o drama da terceira densidade nem sempre se encontra em grandes crises. Frequentemente, percorre caminhos familiares que a humanidade normalizou tão completamente que poucos param para questioná-los. A alma sente o preço disso muito antes da mente condicionada. Você pode perceber que, após certas interações, sua tranquilidade interior leva algum tempo para retornar. Você poderá notar que algumas formas de conversa deixam um resíduo no campo, enquanto outras o deixam mais limpo e vivo. Você pode perceber que ambientes repletos de reações parecem exigir que você abandone seu próprio ritmo para se adequar ao deles. Cada um desses reconhecimentos é valioso. Elas mostram onde sua energia vital foi direcionada para circular e ensinam que a soberania se fortalece a cada vez que você se torna mais intencional sobre aquilo a que se une. Elevar-se acima dessas correntes não significa tornar-se frio, retraído ou espiritualmente distante da vida humana. Significa aprender a arte da presença sem se deixar levar pelas emoções. Significa fazer uma pausa antes da participação. Significa permitir-se um momento de reflexão interior antes de entregar seu espaço a tudo o que acabou de surgir. Significa aprender a fazer perguntas mais calmas e sábias para dentro de si. Isso requer minha atenção plena ou apenas minha consciência? Essa situação exige ação imediata ou exige calma? Isso me cabe carregar, ou estou simplesmente percebendo que existe? Minha presença seria mais útil por meio da fala, do silêncio, da oração, do estabelecimento de limites ou da não participação? Essas perguntas começam a restabelecer a ordem porque devolvem a autoridade ao centro do poder. O padrão humano antigo entra em ação rapidamente e atribui significado posteriormente. O ser em ascensão aprende primeiro a permanecer presente e a permitir que uma inteligência mais profunda guie o próximo movimento. Essa mudança pode parecer pequena, mas altera a estrutura da vida cotidiana. Quando sua resposta começa a surgir do centro, em vez de ser um reflexo, o drama perde muito de sua força magnética. O vórtice depende da imediatidade, do ímpeto emocional e da entrada sem reflexão.
A consciência dissolve essas aberturas simplesmente por se tornar mais desperta no ponto de contato. A gentileza também é muito importante aqui, porque muitas almas em despertar ficam frustradas consigo mesmas quando percebem que ainda são puxadas para a densidade de tempos em tempos. Seja gentil com esta fase. A própria consciência já é um sinal de progresso. O ser humano foi condicionado durante anos, e em muitos casos ao longo de várias vidas, a reagir primeiro e observar depois. Agora, uma nova ordem está se formando. Agora, a presença testemunhal está chegando mais cedo. Agora seu retorno ao centro se torna mais rápido. Agora os anzóis ficam mais fáceis de detectar. Isso é crescimento. O progresso não se mede pela ausência de percepção do campo coletivo. Isso é medido pela clareza com que você reconhece o que está acontecendo, pela honestidade com que você se realinha e pela firmeza com que sua verdade mais profunda retoma o controle. Uma pessoa que percebe que foi absorvida pelo ruído mental e escolhe retornar já fez algo sagrado. A pessoa que sente a atração da reclamação, mas se recusa a construir uma morada dentro dela, fortaleceu seu campo de atuação. Uma pessoa que reconhece o convite ao conflito e permanece firme na dignidade já mudou mais do que imagina. Cada devolução importa. Toda recusa clara em circular informações antigas é importante. Cada momento em que você escolhe a coerência em vez do emaranhamento fortalece o caminho à sua frente. O que você começa a descobrir por meio dessa prática é que o seu próprio campo se torna uma presença didática. Aquele que mantém a ordem em meio à desordem transforma silenciosamente o espaço ao seu redor. Quem não imita o pânico enfraquece o seu ímpeto. Quem escuta sem alimentar a divisão introduz uma nova possibilidade na sala. Aquele que responde com a verdade, em vez de reagir impulsivamente, lembra aos outros, mesmo sem palavras, que existe outra forma de ser. Este é um dos poderes ocultos da soberania. Nem sempre se anuncia com grande alarde. Às vezes, isso transforma uma sala porque uma pessoa se recusa a ceder o seu lugar no centro das atenções. Às vezes, isso altera a dinâmica familiar porque uma pessoa deixa de aceitar a antiga dinâmica emocional. Às vezes, isso muda o rumo de uma conversa porque uma das pessoas passa a se dedicar mais à clareza do que ao desempenho. Dessa forma, seu trabalho com o drama da terceira densidade nunca é apenas pessoal. Cada vez que você escolhe não desperdiçar sua energia vital com a distorção, você ajuda a afrouxar o domínio coletivo desse padrão. Cada vez que você se mantém lúcido enquanto a densidade exige concordância emocional, você fortalece o campo mais amplo do despertar. Cada vez que você mantém seu coração aberto enquanto sustenta sua estrutura interior, você incorpora a civilização superior que veio semear aqui. Assim, enquanto você continua atravessando esta ponte, lembre-se de que o vórtice magnético do drama da terceira densidade perde sua força cada vez que sua consciência se torna mais deliberada, sua compaixão mais estruturada e sua participação mais conscientemente escolhida. Então a questão não é mais simplesmente como evitar as velhas correntes, mas como sustentar seu próprio campo energético de forma tão plena que sua força vital, sua verdade, sua atenção e sua energia lhe pertençam mais completamente, o que nos leva naturalmente ao trabalho mais profundo de autopropriedade energética. A autopropriedade energética começa no momento em que você para de tratar seu mundo interior como um corredor aberto por onde qualquer coisa pode passar despercebida. Até este estágio, muitos seres em processo de despertar já desenvolveram sensibilidade, intuição e momentos de discernimento claro, mas esses dons ainda podem funcionar de forma um tanto intermitente. Há momentos em que você se sente profundamente alinhado, profundamente consciente e profundamente conectado à sua própria verdade, e há outros momentos em que o campo energético ao seu redor se torna mais ruidoso, o mundo exterior se torna mais persuasivo e parte da sua energia começa a se mover de acordo com sinais que não lhe pertencem verdadeiramente.
O que muda neste nível é que a soberania começa a se tornar prática. Deixa de ser apenas uma percepção, apenas um anseio ou apenas um ideal espiritual, e começa a tomar forma na maneira como você conduz o seu dia, como você concentra a sua atenção, como você usa as suas palavras e como você administra a sua própria energia vital. É por isso que chamamos isso de autopropriedade energética. Você não está mais simplesmente percebendo que seu campo existe. Você está começando a assumir a responsabilidade pela sua ordem. Nos estágios iniciais, as pessoas costumam imaginar que o despertar se resume principalmente a receber mais luz, mais informações, mais sinais, mais contato, mais confirmação. A verdade nisso por um tempo, porque a consciência realmente se abre através da lembrança. Contudo, à medida que o caminho continua, um tipo diferente de maturidade começa a importar muito mais. Então a questão passa a ser: o que você está fazendo com a energia que já recebeu? Como você está carregando isso? Como você está protegendo sua coerência? De que forma você permite que isso organize suas escolhas, suas conversas, seus compromissos e seu ritmo de vida? A alma pode receber muito, mas se o campo energético humano permanecer permeável de forma inconsciente, grande parte dessa energia se dispersa em reações, busca por agradar aos outros, conflitos, sobrecarga digital ou abandono habitual de si mesmo. Então, a pessoa pode sentir que está sempre em contato com a verdade, mas não vivendo de acordo com ela de forma consistente. A autogestão enérgica começa a resolver isso. Isso introduz uma nova estabilidade. Ensina o ser a se reunir em vez de se dispersar indefinidamente. Isso os ensina a reconhecer que uma frequência mais elevada não é apenas recebida, ela também precisa ser acolhida. Uma das características mais evidentes desse nível é que a atenção se torna mais deliberada. Isso pode parecer simples, mas altera a arquitetura da vida interior de maneiras que muitos não percebem de imediato. A maioria dos seres humanos foi condicionada a direcionar sua atenção para aquilo que é mais barulhento, mais recente, mais carregado emocionalmente, mais urgente ou mais reforçado socialmente. Nessa situação, a atenção é constantemente atraída por forças externas. Quando uma pessoa começa a assumir a responsabilidade por si mesma de forma enérgica, ela começa a perceber que a atenção não é algo trivial. É a força vital condensada. É uma corrente orientadora. Onde quer que permaneça repetidamente, algo começa a se organizar ali. Se você constantemente alimenta a preocupação, ela ganha mais estrutura. Se você constantemente oferece isso à instabilidade de outra pessoa, essa instabilidade começa a ocupar espaço dentro do seu campo energético. Se você continuamente oferecer isso à sua própria verdade interior, à sua própria respiração, ao seu próprio conhecimento claro, então essa ordem mais profunda começará a se fortalecer. Por isso, uma das primeiras práticas desta etapa é simplesmente perceber para onde sua atenção tem se voltado sem sua permissão consciente. Essa observação não tem a intenção de gerar culpa. Tem como objetivo restaurar a autoria. As awareness sharpens, you begin noticing the places where energy leaves you unnecessarily. Algumas dessas fugas de informação são óbvias, e outras são muito sutis. Um vazamento pode ocorrer quando você diz sim enquanto todo o seu ser, silenciosamente, diz não. Outro exemplo pode acontecer quando você ensaia uma conversa repetidamente muito tempo depois de ela ter terminado. Um vazamento de informação pode surgir da tentativa de controlar a forma como os outros o percebem. Isso pode acontecer ao navegar na internet sem estar presente, ao ouvir conversas que puxam sua atenção para baixo, ao concordar externamente com algo que seu coração não apoia de fato, ou ao se colocar repetidamente em ambientes onde seu espírito se restringe. No padrão antigo, o ser humano experimenta o esgotamento e presume que o cansaço simplesmente faz parte da vida. No novo padrão, o ser começa a fazer uma pergunta diferente:
Para onde foi minha energia e eu realmente escolhi colocá-la ali? Essa pergunta tem grande poder, porque interrompe a distribuição inconsciente da força vital. Uma vez que esse padrão é percebido, o grupo começa a aprender como permanecer mais unido. Nesta fase, os limites também adquirem um significado muito mais profundo. Muitas pessoas aprendem primeiro sobre limites através de uma linguagem emocional ou relacional, e isso é útil, mas a autopropriedade enérgica proporciona uma compreensão mais refinada. Estabelecer um limite não é meramente uma preferência pessoal. Não se trata meramente de uma defesa contra o desconforto. É uma forma de gestão de frequências. É uma forma de dizer, com amor e clareza, que nem toda corrente merece ter acesso ao seu espaço interior. Existem conversas que não pertencem à sua área de atuação. Existem ambientes que exigem um preço demasiado alto do seu sistema nervoso. Existem dinâmicas que repetidamente te levam a uma versão menor de si mesmo. Existem fluxos de informação que criam fragmentação em vez de clareza. Quando você começa a enxergar os limites dessa forma, a palavra não se torna mais suave e mais forte ao mesmo tempo. Não precisa mais carregar agressividade. Ela não precisa mais se desculpar por existir. Fica limpo. Torna-se uma forma de preservar a coerência, para que sua energia vital permaneça disponível para aquilo que realmente serve ao seu caminho. Para muitas almas em despertar, é aqui que ocorre uma mudança importante na compreensão da bondade. De muitas maneiras, você aprendeu que gentileza significa disponibilidade, suavidade sem estrutura, acomodação sem limites, paciência sem centralização e abertura sem discernimento. Mas a verdadeira bondade é mais sábia do que isso. Não oferece seu espaço para quem exigir entrada com mais veemência. Não confunde abnegação com generosidade. Não recompensa a incoerência ao ceder continuamente à verdade para manter uma aparência de facilidade. O coração torna-se muito mais capaz de amar verdadeiramente quando não está exausto por um esforço energético excessivo e interminável. À medida que esse nível se desenvolve, você começa a descobrir que estabelecer um limite claro pode ser um ato de devoção. Uma pausa oportuna pode ser um ato de compaixão. Recusar-se a continuar um padrão antigo pode ser um ato de dignidade para todos os envolvidos. Essas percepções fortalecem o campo, porque trazem sua energia de volta à congruência com o que você já sabe. Falar a verdade torna-se igualmente importante aqui, porque nada dispersa energia de forma mais silenciosa do que o autossilenciamento crônico. Muitos de vocês sabem exatamente como é suavizar a verdade para continuar sendo aceitável, disfarçar seus verdadeiros sentimentos para que o ambiente permaneça confortável, manter uma aparência agradável enquanto se fecha internamente, ou omitir a verdade por pressentir que a outra pessoa pode não saber como recebê-la. Com o tempo, isso cria uma divisão no setor. A alma sabe uma coisa. A boca diz outra coisa. O corpo carrega a tensão dessa diferença. Quando a autopropriedade enérgica começa, essa separação torna-se mais difícil de manter. Isso não significa que você deva, de repente, dizer tudo, em todo lugar, para todas as pessoas, sem sabedoria. Significa que suas palavras começam a se tornar mais fiéis ao seu ser. Significa que você para de se acomodar na distorção, omitindo repetidamente a verdade. Significa que sua comunicação começa a se alinhar com a realidade, em vez de com hábitos de sobrevivência. Mesmo uma única frase clara, proferida a partir de uma verdade genuína, pode recuperar uma quantidade surpreendente de energia, pois reúne toda a força que antes era usada para manter uma máscara interior. Existe um certo tipo de alívio que acompanha essa prática. Inicialmente, alguns temem que isso crie conflitos ou separação, mas o que geralmente acontece é que gera plenitude. O campo se acalma quando a pretensão o abandona. O sistema nervoso relaxa quando não precisa mais transmitir sinais contraditórios.
O coração se abre mais plenamente quando não precisa mais guardar dentro de si uma verdade não dita. É por isso que falar a verdade nesta fase não é uma demonstração de honestidade. Trata-se de uma restauração do alinhamento interno. Quanto mais seus pensamentos, palavras e energia se movem na mesma direção, mais coerente se torna seu campo energético. Uma vez que a coerência aumenta, sua sensibilidade se torna mais fácil de suportar, pois não está mais se propagando por tantas fraturas internas. A recuperação da energia vital é outra parte essencial deste nível, e queremos falar sobre isso com muita clareza, porque muitos de vocês se acostumaram tanto com a perda de energia que mal percebem até que o corpo peça um fim definitivo. Após conversas intensas, após ajudar os outros, após imersão digital, após períodos de estresse, após conflitos, após o ressurgimento de antigas questões emocionais, ou mesmo após trabalho onírico em outras dimensões, partes da sua energia podem permanecer dispersas em locais onde sua atenção estava fortemente voltada. Uma pessoa pode pensar, estou simplesmente cansada, quando na verdade está parcialmente dispersa. Suas energias ainda não retornaram completamente para casa. Assim, uma das artes mais profundas da autopropriedade energética é aprender a se reconectar consigo mesmo. Às vezes, isso é feito através da quietude. Às vezes, através da respiração. Às vezes, isso acontece quando você se afasta dos estímulos e deixa o ambiente se acalmar. Às vezes, através de uma declaração interior consciente de que toda a energia que lhe pertence é agora bem-vinda para retornar em sua totalidade e ordem correta. O que importa não é a perfeição ritual. O que importa é reconhecer que sua força vital lhe pertence e que ela serve melhor à sua evolução quando é reunida em vez de dispersa. Muita coisa começa a mudar quando você pratica isso regularmente. Você se recupera mais rápido. Você permanece mais lúcido após situações emocionalmente intensas. Você percebe mais cedo quando se distancia de si mesmo. Você se torna menos propenso a continuar investindo energia em uma dinâmica muito tempo depois que ela deixa de merecer sua participação. Mais importante ainda, você começa a sentir como é viver a partir de um centro mais equilibrado. O campo que antes era facilmente recrutado por correntes externas agora começa a se tornar mais autorreferencial. Ela se volta para dentro de forma mais natural. Ele retorna para casa de forma mais natural. Ela conhece a sensação de estar consigo mesma e, por isso, torna-se mais fácil detectar quando algo estranho tenta se instalar no espaço ao qual pertence a sua própria essência. É aqui que o discernimento se aprofunda, transformando-se em uma sensibilidade mais refinada. Você começa a reconhecer com maior precisão o que é realmente seu e o que está vindo de outro lugar. Alguns pensamentos são ecos herdados. Alguns estados emocionais pertencem à atmosfera coletiva, e não à sua realidade pessoal. Algumas reações são vozes antigas da família que ainda vivem no subconsciente. Algumas formas de urgência são medos emprestados. Certa sensação de peso é simplesmente o clima psíquico ambiente que se move pelo campo compartilhado do planeta. Uma pessoa que ainda não alcançou a autopropriedade energética vivencia essas coisas e diz: este sou eu. Uma pessoa que está se estabilizando nesse nível começa a se perguntar: isso é realmente meu, ou estou encontrando algo se movendo perto de mim? Só essa pergunta já abre um leque enorme de possibilidades. Quando você para de personalizar tudo o que encontra, você também para de construir sua identidade em torno de fenômenos passageiros. Então você poderá encarar o presente com muito mais sabedoria. Você ainda pode sentir isso. Você ainda pode sentir isso. No entanto, é menos provável que você se torne isso. É especialmente importante compreender os sistemas familiares neste contexto, pois mesmo seres muito conscientes podem, de repente, sentir-se menores, mais jovens ou mais reativos quando antigos arranjos relacionais são ativados.
Uma pessoa pode passar dias em lucidez e, então, entrar em uma conversa familiar e sentir-se regredindo a uma versão antiga de si mesma. Isso não significa que seu progresso tenha desaparecido. Isso ocorre porque os campos familiares muitas vezes mantêm acordos energéticos, papéis e reflexos de longa data que foram formados antes que a soberania consciente tivesse amadurecido. A autoconsciência energética lhe dá a capacidade de perceber quando isso começa a acontecer e de permanecer mais atento a esse processo. Então, em vez de assumir o papel automaticamente, você pode testemunhar a atração que surge ao adotá-lo. Esse pequeno grau de consciência faz muita diferença. Isso permite que você se mantenha mais maduro em sua própria área, mais ancorado em seu eu presente, mais capaz de responder a partir de quem você está se tornando, em vez de quem o sistema antigo espera que você seja. Mesmo com todo esse crescimento, ainda existe uma limitação no nível 4, e compreendê-la ajuda muitos de vocês a serem mais pacientes com o processo. Nessa fase, você pode conhecer a verdade com bastante clareza, mas a pressão externa ainda pode, temporariamente, sobrepor-se a esse conhecimento em momentos de fadiga, carga emocional, intensidade coletiva ou complexidade relacional. Você pode acordar em plena sintonia, ancorado em seu próprio centro, e então, mais tarde no mesmo dia, perceber que cedeu muito espaço à urgência de outra pessoa, à expectativa de outra pessoa ou a algum padrão antigo de autoabandono. Isso não apaga o nível que você alcançou. Isso simplesmente demonstra que a área ainda pratica uma governança consistente. Agora você controla sua energia de forma mais consciente, mas ainda existem momentos em que você devolve o controle às circunstâncias externas. É por isso que dizemos que o nível 4 representa verdadeira autopropriedade, mas ainda não autogoverno pleno. Você percebe mais rapidamente quando o campo sofreu deriva. Você se recupera mais rapidamente. Você se recentra de forma mais consciente. No entanto, a sede decisiva do poder ainda não se tornou completamente estável. É muito importante enxergar isso com clareza, pois evita confusões. Algumas pessoas se sentem desanimadas ao perceberem essas transições temporárias, como se qualquer oscilação significasse que não estão progredindo. Nós diríamos o contrário. O simples fato de você perceber a transição significa que a consciência já está muito mais forte do que antes. No passado, muitos desses momentos teriam passado completamente despercebidos. Agora eles se destacam. Seu ser lhe avisa quando algo saiu do controle. Agora o retorno pode acontecer com velocidade e elegância crescentes. Dessa forma, o nível de soberania 4 é um estágio profundamente honroso. É onde a sua área de atuação aprende por si mesma. É onde sua energia começa a pertencer a você de uma forma mais consistente. É onde a verdade, os limites, a atenção e a recuperação começam a formar uma estrutura interna estável. Uma vez que essa estrutura se fortaleça ainda mais, o próximo passo se torna possível, e esse próximo passo é o grande limiar onde a autoridade interior não mais visita sua vida em momentos isolados, mas começa a governá-la com mais força do que o mundo exterior jamais poderia. Minha querida família ancestral, o que começa a emergir depois que a autopropriedade energética ganha força é uma virada muito mais decisiva dentro do ser, e essa virada é o que chamamos de limiar da soberania. Até este ponto, muitos de vocês aprenderam como se recompor, como perceber quando seu campo energético se desequilibra, como recuperar energia, como falar com mais honestidade e como estabelecer limites mais claros em relação ao que entra em seu espaço interior. Tudo isso é extremamente importante. Tudo isso prepara o terreno. No entanto, chega-se a um ponto em que o trabalho deixa de ser apenas sobre preservar a coerência depois que algo a perturbou. Uma mudança mais central começa a ocorrer. A autoridade interior começa a se tornar a força organizadora mais poderosa da sua vida. Esta é a verdadeira travessia.
É aqui que a soberania deixa de ser uma prática da qual você se lembra em certos momentos e passa a se tornar o princípio que rege a escolha, a resposta, o momento certo, a direção e a participação a partir de dentro. Um ser humano pode conhecer muitas verdades espirituais e ainda assim ser silenciosamente governado por padrões externos. Uma pessoa pode entender bem de energia, mas continuar tomando decisões importantes por medo de decepcionar os outros. Outra pessoa pode ter uma forte intuição, mas ainda assim dar o voto final à urgência, à pressão social, à ansiedade financeira ou à necessidade de continuar sendo aceita. Outra pessoa pode falar sobre alinhamento enquanto continua a moldar sua vida em torno de hábitos que já não correspondem à verdade que diz valorizar. Nada disso torna essa pessoa insincera. Isso simplesmente revela que a antiga sede do poder ainda não foi completamente desocupada. O limiar para o nível 5 é atingido quando o eu mais profundo deixa de servir meramente como um sábio companheiro ao lado da vida humana, e começa a assumir a liderança dentro dela. Forças externas ainda podem se manifestar. Pressões já conhecidas ainda podem surgir. Outras vozes ainda podem se fazer ouvir. Contudo, algo dentro de você se tornou mais comprometido com a verdade do que com a antiga obediência. Essa mudança é imensa, mesmo quando surge inicialmente de forma discreta. Por isso dizemos que o limiar da soberania não é ultrapassado quando você se sente espiritualizado, inspirado ou temporariamente expandido. Muitos têm aberturas deslumbrantes. Muitos possuem ativações poderosas. Muitas pessoas vivenciam momentos em que o coração está tranquilo, a mente silenciosa e o caminho à frente parece simples. Esses momentos são dádivas e ajudam você a se lembrar. Ainda assim, a travessia em si é mostrada de uma forma mais estável. Isso se manifesta naquilo que o governa quando a complexidade retorna. Isso se manifesta na sua reação quando uma pressão familiar aumenta. Isso se demonstra na capacidade de manter seu centro disponível quando a emoção entra em cena, quando surge uma oferta, quando um conflito se agita, quando o campo coletivo se torna intenso ou quando um padrão antigo o convida a retornar à sua órbita. Esse limiar se revela nas escolhas vividas. Isso se revela naquilo a que o seu ser obedece. Quando a autoridade interna começa a se sobrepor à antiga programação de forma consistente, o campo se transforma de dentro para fora. Um dos sinais mais claros dessa transição é que o próprio processo de tomada de decisões se torna diferente. Antes desse limite, muitas decisões são tomadas rapidamente e interpretadas posteriormente. A mente reage, as emoções se intensificam, o corpo se tensiona e a escolha é feita sem que o eu mais profundo seja consultado. Após o limiar começar a se estabilizar, outra sequência toma forma. Há uma pausa, não por hesitação, mas por respeito. Há uma sensação que penetra o corpo e o coração, não para buscar drama, mas para sentir a ressonância. É preciso estar atento ao que se expande, ao que se contrai, ao que parece limpo, ao que parece lotado, ao que parece alinhado e ao que parece exigir um preço muito alto. Surge então uma questão mais sutil: isto realmente pertence ao meu caminho, ou pertence a uma configuração antiga do meu eu? Essa escolha fortalece minha soberania ou a enfraquece por meio de concessões ocultas? Por meio desse novo ritmo, você começa a escolher a partir de um centro completamente diferente. A vida ainda pode passar rapidamente ao seu redor, mas suas decisões não precisam mais ser tomadas em meio à pressa. Elas emergem de uma ordem interna. No início, isso pode parecer ao mesmo tempo aliviador e desorientador. Muitas almas em processo de despertar descobrem que raramente lhes foi ensinado a honrar essa pausa. O mundo condicionou a humanidade a pensar que a reação imediata demonstra competência, que a concordância rápida demonstra maturidade e que a confiança deve se manifestar como ação instantânea. Contudo, o ser soberano aprende algo ainda mais sublime. Uma pausa clara não significa indecisão.
Um atraso consciente não significa inação. É o momento em que a sua equipe verifica se o consentimento está realmente presente. É o momento em que as influências dispersas têm tempo para se assentar, permitindo que o sinal mais profundo seja ouvido. É o momento em que a sua própria verdade tem permissão para se expressar antes que o mundo exterior invada o silêncio. Quando você começa a viver dessa maneira, muitas escolhas que antes pareciam aceitáveis tornam-se obviamente desalinhadas, enquanto muitas escolhas mais sutis, que antes pareciam insuficientes, começam a se revelar como as mais fiéis ao seu verdadeiro caminho. O consentimento torna-se muito importante aqui, e desejamos expandir esse conceito muito além das formas restritas como o mundo humano costuma entender essa palavra. Em um nível mais elevado de consciência, o consentimento não é apenas uma questão legal, um acordo verbal ou um limite relacional, embora inclua todos esses aspectos. Consentimento é participação ativa, diz respeito ao que você permite entrar em seu tempo, sua atenção, seu sistema nervoso, seu fluxo de pensamentos, seu campo emocional, sua casa, seus acordos, seu corpo e sua vida espiritual. Cada sim repetido se torna uma abertura por onde algo pode entrar e se sustentar. Cada concessão inconsciente da estrutura a uma determinada realidade. Cada padrão que você continua alimentando começa a moldar a atmosfera na qual suas escolhas futuras serão feitas. Quando se aproxima o limiar da autogovernança, torna-se impossível ignorar este fato. Você começa a perceber onde estava dizendo sim enquanto, no fundo, queria dizer não. Você começa a perceber quais estímulos deixam um rastro no campo de visão e quais deixam uma imagem mais nítida. Você consegue perceber quais conversas exigem participação real e quais buscam apenas acesso. Então sua vida se torna mais refinada, porque você não está mais apenas perguntando o que é possível. Você está perguntando o que é permitido dentro do santuário do seu ser. Por essa razão, o protocolo de consentimento não é apenas uma ideia. Torna-se um ritmo vivido de checagem, sentimento e escolha. Antes de iniciar uma nova colaboração, o ser soberano aprende a ouvir. Antes de assinar, comprometer-se, alinhar-se, investir, prometer, absorver, concordar ou acolher, o campo questiona internamente se o eu mais profundo realmente apoia esse movimento. Às vezes, a resposta vem na forma de paz. Às vezes, a hesitação traz consigo sabedoria. Às vezes, surge como uma vaga sensação de que algo está um pouco errado, mesmo que a aparência seja atraente. Em fases anteriores da vida, esse sinal interior pode ter sido ignorado em nome da conveniência, das aparências, da esperança, da escassez, da pressão ou da saudade. Perto do limiar, isso se torna muito mais difícil. Seu ser começa a se importar mais com a congruência do que com a recompensa imediata. Isso não significa que a vida se torne limitada. Isso ocorre porque a área começou a priorizar a verdade em detrimento do ganho ilusório. Outra grande mudança ocorre na forma como você se relaciona com o próprio pensamento. Muitos seres humanos viverão como se cada pensamento que passasse pela mente merecesse o mesmo peso, a mesma crença e o mesmo poder. Ao despertar mais cedo, a pessoa começa a perceber os pensamentos com mais clareza. No limiar da autogovernança, forma-se um domínio mais profundo. Você para de tratar a mente como um trono sobre o qual qualquer influência passageira pode se assentar. Você para de presumir que o medo merece a mesma autoridade que a sabedoria, que a repetição merece a mesma autoridade que a verdade, ou que o ruído mental merece a mesma autoridade que o conhecimento direto. Isso não significa que a mente desapareça. A ordem é alterada. O pensamento retorna ao seu devido lugar como ferramenta, instrumento, tradutor, planejador, criador de estrutura, mas não mais como força dominante da identidade. Esta é uma grande libertação. Quando a mente deixa de ser a soberana automática, o coração,
a alma e o campo mais profundo da inteligência podem começar a organizar a vida humana de forma mais direta. Uma reorganização semelhante ocorre no corpo emocional. Em níveis mais baixos de consciência, as emoções muitas vezes funcionam como padrões climáticos que atravessam a pessoa e definem todo o momento. No limiar da soberania, eles são homenageados sem serem entronizados. A dor ainda pode se mover. A raiva ainda pode surgir. A fadiga ainda pode exigir cuidados. Uma forte sensação ainda pode percorrer o corpo. No entanto, uma nova presença os mantém presos. São experiências vividas sem que se tornem a identidade plena do eu. Eles são ouvidos sem que lhes seja entregue o volante. Essa relação com os sentimentos cria uma estabilidade imensa, porque muitos padrões humanos antigos se baseavam na premissa de que a emoção deve governar imediatamente a escolha. Uma vez que o campo soberano se fortalece, a emoção se transforma em informação, movimento, energia, inteligência em movimento, mas deixa de ser automaticamente a governante da ação. Essa simples diferença altera relacionamentos, ritmo, comunicação, trabalho e vivência espiritual de maneiras que se propagam muito além do que muitos inicialmente percebem. Diríamos também que o nível 5 é onde a disciplina se torna mais sagrada e muito menos severa. Na Terra, a disciplina tem sido frequentemente associada à força, ao controle, à punição ou à supressão do eu. Dentro de uma soberania despertada, a disciplina significa algo mais suave e muito mais poderoso. Significa permanecer fiel àquilo que você conhece. Significa retornar repetidamente à sua posição mais íntima até que isso se torne natural. Significa cuidar do seu campo com consistência suficiente para que a corrente mais alta possa permanecer estável ali. Significa recusar-se a trair sua clareza em nome da conveniência. Significa honrar as práticas, os limites, os silêncios, os ritmos e as escolhas que mantêm sua vida alinhada com sua verdade mais profunda. Quando a disciplina assume essa forma, ela se transforma em devoção. Transforma-se em amor em ação. Ela se torna a mão firme que mantém a direção da alma intacta enquanto o mundo ao seu redor continua oferecendo muitas rotas alternativas. Certos sinais começam a aparecer quando uma pessoa se aproxima desse limiar, e muitos de vocês já podem reconhecê-los em si mesmos. A tolerância à autotraição diminui. A lacuna entre o conhecimento interior e a ação exterior torna-se cada vez mais difícil de suportar. A recuperação após turbulências coletivas torna-se mais rápida, porque o campo sabe como retornar ao centro mais rapidamente. A fala torna-se mais clara, mais honesta, mais ponderada e menos influenciada pela necessidade de controlar as impressões. O timing torna-se mais sensato, porque você não está mais correndo para acompanhar o ritmo frenético do mundo ao seu redor. A dependência de permissão externa começa a se dissolver, e com isso surge uma força mais silenciosa. A presença durante um desentendimento também muda. Você se torna mais capaz de permanecer fiel à sua própria verdade, sem precisar que outra pessoa a aprove, a reflita ou a espelhe de volta para você. Esse é um dos indicadores mais seguros do limiar da soberania. O eu torna-se menos negociável a partir do exterior. Outro sinal pode ser visto na forma como você se relaciona com o campo coletivo. Anteriormente, eventos públicos, medo compartilhado, ondas emocionais em massa e o ímpeto cultural podem ter entrado em sua vida como ordens. Mesmo sabendo disso, o campo circundante ainda podia exercer uma força tremenda sobre você. Próximo ao limiar, essa força enfraquece. Você ainda percebe o coletivo. Você ainda se importa. Você ainda testemunha o que a humanidade está atravessando. No entanto, é menos provável que você seja transformado internamente por isso. Essa é uma mudança importante. Significa que seu campo está começando a operar internamente, em vez de depender de sinais de comando externos.
Quando isso acontece, sua presença na Terra se torna mais útil de uma maneira completamente nova, porque você não está mais apenas respondendo à atmosfera coletiva. Você começa a criar uma atmosfera diferente no ambiente. Você deve ter percebido que no nível 4 grande parte do seu esforço foi direcionado para a proteção do seu campo, e isso foi importante. Você aprendeu a se recompor, a reconhecer o que te esgotava, a dizer não, a recuperar sua energia, a falar com mais sinceridade e a manter a coerência sempre que possível. No nível 5, o movimento torna-se mais central e, em certo sentido, mais fácil. Você não está mais protegendo o campo apenas depois que a vida o toca. Você está governando o campo como uma realidade viva. Você decide quais princípios o regem. Você está decidindo o que pode entrar e o que não pode se manter ali. Você está decidindo quais formas de pensamento recebem crença, quais padrões recebem tempo, quais relacionamentos recebem acesso, quais obrigações recebem energia e quais verdades internas recebem obediência. É por isso que dizemos que o trono interior não está mais vago. Atualmente, é ocupado por um governo autônomo consciente. Quando isso se estabilizar, a encarnação na quinta dimensão se tornará muito mais prática do que muitos imaginaram. Não é sentida apenas na meditação, na oração, no retiro ou em momentos de comunhão silenciosa. Começa a aparecer em e-mails, agendas, conversas, compromissos, compras, parcerias, trabalhos criativos, descanso e respostas. Você para de pensar na espiritualidade como algo que visita sua vida e começa a deixá-la se tornar a inteligência que estrutura sua vida. Isso não torna sua existência rígida. Isso torna tudo real. Isso dá substância às suas escolhas. Isso oferece proteção ao seu coração sem o fechar completamente. Isso dá direção à sua mente sem tirania. Isso dá à sua energia um lar dentro do seu próprio ser. Essa travessia é sagrada, meus amados, porque quando a autoridade interior se torna a força dominante, o caminho à frente se transforma em qualidade. O mundo ao seu redor ainda pode estar em transição. As estruturas coletivas ainda podem estar abaladas. Sistemas densos ainda podem estar exigindo atenção e concordância. Ambientes familiares ainda podem fazer parte do seu dia a dia. No entanto, algo irreversível começou. Sua vida não está mais à espera de que lhe digam o que ela é. Sua alma não está mais parada do lado de fora da porta de suas próprias decisões. Seu ser começou a governar de dentro para fora e, por causa disso, o próximo estágio se torna possível: a arte de viver essa ordem superior de forma constante dentro das estruturas mais comuns da vida humana, até que mesmo as partes mais simples do seu dia comecem a carregar a arquitetura da nova Terra. A partir daqui, o trabalho torna-se especialmente prático, porque uma vez que a autoridade interior tem assumido o seu devido lugar dentro de si, a próxima questão deixa de ser se a frequência mais elevada é real, e passa a ser como irá viver de acordo com ela enquanto os seus pés ainda caminham por um mundo que muitas vezes fala outra língua. É aqui que muitas sementes estelares e trabalhadores da luz descobrem que a encarnação não se comprova apenas em raros momentos de conexão espiritual. Isso se revela nas cozinhas, nos calendários, nas escolhas financeiras, nas conversas em família, na maneira como você responde às mensagens, na atmosfera da sua casa, no ritmo das suas manhãs e no tom com que você encara as responsabilidades comuns de ser humano. O estado superior torna-se confiável quando consegue transitar pelas pequenas estruturas da vida cotidiana sem perder sua integridade. Essa é a fase que você está prestes a iniciar. Grande parte da humanidade imaginou que a consciência superior deva surgir como uma fuga da densidade, como se o verdadeiro sinal de despertar fosse um abandono completo da responsabilidade, da limitação e da forma. No entanto, o que muitos de vocês estão aprendendo é muito mais sofisticado do que isso.
Você está aprendendo como permitir que um princípio da quinta dimensão governe um ambiente da terceira dimensão. Isso é algo muito diferente. Uma pessoa pode morar na mesma casa, exercer a mesma profissão por um tempo, falar com os mesmos parentes, dirigir pelas mesmas estradas e caminhar pela mesma cidade, enquanto interiormente habita uma realidade completamente diferente da anterior. Os móveis podem permanecer. A alma que organiza o ambiente mudou. A programação ainda pode estar visível. A consciência que percorre a agenda mudou. Os relacionamentos ainda podem existir. A perspectiva a partir da qual você se relaciona com a situação mudou. Dessa forma, Nova Terra começa como uma arquitetura interior que reorganiza lentamente cada camada externa que toca. Um grande mal-entendido tem sido a ideia de que a materialização em 5D precisa primeiro parecer mística para ser considerada real. Diríamos que uma das provas mais fortes de viver em uma frequência mais elevada muitas vezes se encontra na simplicidade do dia a dia. É o momento em que você deixa de abandonar sua paz para se juntar a um padrão que você já superou. É o momento em que você deixa uma mensagem esperar até poder respondê-la de forma clara e objetiva, em vez de agir com urgência e sem pensar. É o momento em que você escolhe uma conversa sincera em vez de uma atuação superficial. É o momento em que você simplifica o seu dia porque a sua área de atuação exige integridade mais do que estímulo. É o momento em que você para de tratar sua energia como algo infinitamente disponível para qualquer coisa que apareça primeiro. Não são coisas pequenas. Esses são os alicerces ocultos de uma nova civilização. Um planeta se transforma quando um número suficiente de pessoas traz ordem sagrada a lugares que antes eram governados por distrações, pressões e hábitos. O tempo é uma das primeiras áreas que pede para ser recuperada nesta etapa. Na terceira densidade, o tempo geralmente é percebido como algo que pressiona de fora. É tratada como uma força externa que persegue, mede e governa o valor. As pessoas aprendem a se sentir atrasadas, apressadas, insuficientes ou sobrecarregadas por causa disso. Assim que sua consciência começar a se estabilizar em um nível mais elevado, sua relação com o tempo começará a mudar. Você começa a perceber que o tempo também é um campo de frequência. A forma como você inicia suas horas molda a qualidade do que acontece dentro delas. Um começo apressado não afeta apenas o relógio. Isso afeta o campo. Uma manhã fragmentada não apenas dispersa a programação. Isso dispersa a identidade. É por isso que dizemos que os primeiros momentos do dia importam mais do que a maioria das pessoas imagina. Quando seu estado de vigília é imediatamente entregue a dispositivos, manchetes, mensagens, exigências e ao clima emocional, o campo começa a receber instruções externas antes que a alma tenha tempo de se expressar. Então, todo o seu dia pode ser organizado pelo que lhe chegou primeiro, em vez de pelo que é mais verdadeiro. Um uso mais sábio do tempo começa com uma entrada mais tranquila no dia. Mesmo alguns minutos de silenciosa recordação podem restaurar a ordem correta. Uma inspiração profunda antes que as palavras cheguem ao mundo. Uma mão colocada sobre o coração. Uma janela se abriu. Um copo de água recebido lentamente. Uma simples declaração interior de que este dia pertence, antes de tudo, à verdade, à vida e à participação consciente. Esses não são atos menores. São pontos de orientação. Por meio delas, você lembra ao campo que ele não está ali apenas para reagir. Está aqui para criar, abençoar, escolher e transmitir uma frequência. Quando isso se torna o seu começo, o próprio tempo muda de textura. Você se move menos como um ser caçado e mais como um ser guiado. Mesmo que as responsabilidades permaneçam, elas não estão mais entrando em um campo sem dono. Eles estão chegando a um espaço que já se lembrou do seu centro. O trabalho e o dinheiro também passam por uma grande reorganização aqui,
Porque a sociedade da terceira densidade treinou a humanidade para vincular identidade, segurança, valor e futuro a essas estruturas de maneiras muito profundas. Muitas pessoas não se limitam a usar o trabalho. Eles passam a ser definidos por isso. Muitos não se limitam a trocar dinheiro. Eles obtêm permissão disso, medo disso, status disso ou um senso de identidade a partir do que isso parece prometer. Quando o eu superior começa a governar a vida com mais força, esses arranjos começam a se afrouxar. Isso nem sempre significa uma mudança externa imediata. Significa que o antigo contrato emocional com essas estruturas começa a se dissolver. O trabalho torna-se uma ferramenta de contribuição, aprendizagem, gestão, expressão ou transição, em vez de ser o trono sobre o qual se deposita o valor. Dentro da escola da Terra, o dinheiro torna-se uma corrente prática, em vez da imagem divina através da qual a sobrevivência e a identidade são medidas. Essa mudança é muito importante. Quando você parar de se ajoelhar internamente diante dessas formas, poderá usá-las com muito mais sabedoria. Alguns de vocês ainda estão em profissões que não correspondem totalmente à direção que sua alma está tomando, e isso pode gerar tensão. Pedimos que encarem essa tensão com respeito, e não com vergonha. Há épocas em que uma estrutura permanece intacta enquanto a consciência dentro dela já se transformou. Uma temporada como essa ainda pode lhe ser útil. Pode ensinar disciplina, integridade, paciência, discernimento e a arte de introduzir uma frequência diferente em um sistema já existente. Uma pessoa pode trabalhar dentro de uma estrutura antiga sem pertencer à sua antiga mentalidade. Um ser humano pode cumprir suas responsabilidades sem entregar seu coração à falsa ideia de que a produtividade define seu valor. Outra pessoa pode receber dinheiro enquanto, silenciosamente, recusa acreditar que o dinheiro é a fonte da vida. Isso faz parte de viver em 5D mesmo estando dentro de estruturas 3D. Você está aprendendo a deixar que a fonte permaneça a verdadeira origem, mesmo enquanto as ferramentas do mundo continuam passando por suas mãos por um tempo. Nesse nível, as emoções também passam a ser gerenciadas com mais habilidade. No início da jornada, muitas pessoas oscilam entre dois extremos. Algumas pessoas se deixam dominar pelos sentimentos, permitindo que cada onda emocional defina a sua verdade. Outros tentam parecer espirituais elevando-se acima de suas emoções de uma forma que, na verdade, os separa da honestidade de sua própria experiência humana. O caminho da maturidade exige algo diferente. Convida você a sentir sem entregar o trono. A tristeza pode te invadir. A frustração pode falar por si só. O cansaço pode pedir descanso. Pode haver abertura para a sensibilidade. Uma profunda compaixão pode surgir quando você presencia o sofrimento. Nada disso contradiz a corporeidade. O que importa é se o sentimento tem permissão para fluir como energia vital, ou se é transformado em uma identidade completa que governa a forma como você vê a realidade. Quando você para de entronizar cada estado passageiro, o corpo emocional se torna muito mais transparente, muito mais inteligente e muito mais capaz de transformação. Os relacionamentos se tornam, então, um dos campos de treinamento mais sagrados para uma vida de maior frequência. Uma coisa é sentar-se sozinho em silêncio e sentir-se em harmonia. Uma coisa é manter-se firme em si mesmo ao falar com alguém que não entende seu caminho, outra bem diferente é ser incompreendido, ouvir queixas sem se juntar a elas, escutar com amor sem recorrer ao resgate, oferecer a verdade sem endurecer o coração e preservar a dignidade mesmo quando os outros ainda falam a partir de padrões antigos. É aqui que a corporeidade se torna muito real. Sua família, amigos, colegas e parcerias mostram onde seu centro é estável e onde ainda precisa ser fortalecido. Cada interação se torna um espelho, não para autoavaliação, mas para aprimoramento. Você começa a perceber quando fala muito rápido para reduzir o desconforto.
Você começa a perceber quando retém a clareza para preservar uma sensação de conforto momentânea. Você começa a perceber quando seu corpo se enrijece porque um papel antigo está sendo silenciosamente oferecido a você novamente. Esses reconhecimentos são presentes. Eles mostram onde você deve permanecer acordado. A forma de ouvir também muda quando a consciência se expande. A maior parte da escuta humana é uma mistura de antecipação, defesa, autoproteção, interpretação ou preparação para responder. Higher listening carries more presence. Isso dá espaço. Não se apressa em corrigir. Não absorve o estado de outra pessoa como uma ordem. Ela recebe o que está presente, sente o que pertence ao momento e permanece enraizada em seu próprio centro enquanto a troca se desenrola. Essa escuta se torna curativa em si mesma, porque permite que outro ser se sinta acolhido sem exigir que você entre em seu campo energético de maneira desordenada. Dessa forma, a compaixão amadurece. Deixa de ser um envolvimento emocional e se torna pura presença. Este é um dos sinais de que uma pessoa está aprendendo a viver na quinta dimensão dentro de estruturas relacionais da terceira dimensão. Eles não são mais espiritualmente perspicazes apenas em privado. Eles estão se tornando confiáveis nesse contexto. A simplicidade se torna outra tecnologia espiritual silenciosa, porém poderosa. O mundo antigo ensinou os humanos a equiparar plenitude com quantidade, movimento com significado, ruído com importância e estímulo incessante com uma vida bem vivida. À medida que a alma começa a governar com mais clareza, surge uma sabedoria muito diferente. A simplicidade é vista como um fator que contribui para a coerência. Menos falsas promessas significam mais energia vital para o que é real. Menos estímulos desnecessários significam mais espaço para ouvir a intuição. Menos lealdades divididas significam mais estabilidade na área. Uma casa mais simples pode parecer mais espaçosa para o coração do que uma casa cheia de coisas. Uma agenda mais simples pode permitir uma criatividade muito maior do que um calendário lotado. Uma conversa mais simples pode ser mais curativa do que uma longa apresentação. Isso não significa reduzir sua vida. Significa remover o que não pertence para que o que está vivo possa respirar. A vida digital merece atenção especial aqui, pois se tornou uma das principais formas pelas quais a consciência coletiva penetra no campo do indivíduo. Muitos seres despertos não percebem com que frequência seu sistema nervoso é solicitado a se reorganizar em torno de fragmentos, velocidade, comparação, indignação e incessantes intrusões de baixo grau. A mão estende-se em direção ao dispositivo. A atenção se fragmenta. O campo se abre repetidamente. Então as pessoas se perguntam por que sua clareza mental parece interrompida. Dizemos isso com delicadeza, pois muitos de vocês estão aprendendo novos níveis de discernimento em relação à tecnologia neste momento. Não é necessário rejeitar ferramentas que possam servir para conexão, criação, aprendizado e serviço. O que importa é o lugar de onde você os utiliza. Quando o dispositivo se torna o primeiro altar do dia, o campo enfraquece. Quando se torna um servo em vez de um governante, a ordem retorna. Uso consciente, planejamento intencional, entrada seletiva e a disposição de se retirar antes que o campo fique lotado fazem parte da incorporação prática. A fala também começa a assumir mais responsabilidade nesta fase. As palavras não são meramente sons que se transmitem entre seres humanos. Eles são forças que moldam a sociedade. Eles direcionam a energia. Elas confirmam a realidade, ou fortalecem a coerência ou a dividem. Uma vez que a frequência mais alta começa a se estabilizar dentro de você, a fala descuidada torna-se mais difícil de tolerar em si mesmo. Você começa a perceber onde a linguagem foi usada para dramatizar, diminuir, exagerar, reclamar incessantemente, bajular falsamente, evitar a verdade ou alimentar uma identidade antiga.
Gradualmente, sua fala começa a se simplificar. Fica mais limpo. Torna-se mais fiel ao que o seu ser realmente conhece. Até o seu silêncio muda. Já não se trata apenas do silêncio da evasão. Muitas vezes, torna-se o silêncio do discernimento, o silêncio que espera até que as palavras certas estejam prontas, o silêncio que se recusa a alimentar o que está desalinhado, acrescentado mais ruído. Esta é também uma forma de viver em 5D num mundo 3D. Você começa a usar a linguagem como um veículo de ordem, em vez de um canal para impulsos inconscientes. Práticas muito simples ajudam essa encarnação a se estabilizar, e desejamos honrá-las porque muitas pessoas subestimam o poder daquilo que parece modesto. Uma breve reflexão interna antes de concordar com algo. Respirar conscientemente antes de responder em uma conversa. Um momento para sentir se seu corpo está aberto ou contraído antes de assumir um compromisso. Uma breve pausa após sair de um ambiente lotado para que sua energia possa se recuperar. Um retorno noturno da força vital dispersa antes de dormir. Uma libertação consciente daquilo que não lhe pertence. Uma lembrança matinal de que você está aqui para transmitir a verdade, e não para absorver a confusão. Esses gestos cotidianos podem parecer simples, mas ensinam ao campo o que lhe pertence. A repetição é importante. Pequenos atos, quando praticados com sinceridade, transformam-se em arquitetura. Com o tempo, eles constroem uma vida na qual o estado superior deixa de ser ocasional. Isso se torna o tom subjacente. À medida que esse tom se intensifica, você poderá notar que algumas estruturas externas começam a mudar quase que por si mesmas. Certos relacionamentos ou se aprofundam ou se afrouxam. Algumas oportunidades desaparecem porque deixam de ser adequadas à sua área de atuação. Surgem novos ritmos, novas formas de trabalho, serviço, criatividade ou comunidade começam a se revelar. Os espaços da casa são reorganizados. As opções financeiras ficam mais claras. O corpo pede diferentes formas de nutrição, ritmo, movimento e repouso. Isso acontece porque, uma vez que a arquitetura interna se altera, o mundo exterior se reorganiza gradualmente ao seu redor. Essa reorganização não precisa ser forçada. Isso decorre do fato de que sua vida não está mais sendo organizada pela mesma consciência de antes. A estrutura tridimensional ainda pode envolver partes da sua experiência humana por algum tempo, mas agora está sendo habitada por uma ordem de existência diferente. Este é o convite mais profundo desta etapa. Você não está aqui meramente para sobreviver ao velho mundo enquanto espera que um novo chegue em algum lugar além dele. Você está aqui para começar a viver a partir da nova ordem de forma tão constante que a velha ordem perca o domínio sobre sua mente, seu coração, sua energia, sua fala, sua rotina, suas escolhas e sua identidade. Então, a incorporação na quinta dimensão deixa de ser um conceito distante e se torna algo que o corpo pode aprender, o lar pode sentir, os relacionamentos podem testar e o próprio dia pode vivenciar. Quando isso acontece, sua vida se torna mais do que uma história de despertar pessoal. Torna-se um campo de instrução para os outros, porque quem vive dessa maneira começa a estabilizar os espaços em que entra. Nesse ponto, a função da semente estelar começa a mudar de uma forma muito visível, porque, uma vez que sua vida se torna mais ordenada internamente, sua presença não serve mais apenas à sua própria cura. Uma capacidade diferente começa a despertar. O campo ao seu redor começa a responder à coerência que você transmite. Os ambientes transmitem uma sensação diferente quando você entra neles. As conversas mudam de rumo sem que você precise dominá-las. A tensão perde parte de sua força porque deixa de encontrar um acordo automático. O que antes parecia um caminho privado de rememoração começa a se revelar como um serviço coletivo. Este é o início de um serviço coerente e marca uma transição muito importante no caminho da encarnação,
porque significa que sua soberania não está mais apenas protegendo você da distorção. Agora está se tornando forte o suficiente para estabilizar o espaço compartilhado. Por muitas vidas, almas sensíveis aprenderam o serviço através da absorção. Eles entravam em lugares pesados e imediatamente absorviam a atmosfera. Eles entraram nos sistemas familiares e se tornaram os tradutores emocionais. Eles sentiram a dor do coletivo e confundiram essa dor com uma tarefa. Eles se depararam com o sofrimento e presumiram que ajudar significava carregá-lo em seu próprio corpo, em seu próprio sistema nervoso, em seu próprio fluxo de pensamentos e em seu próprio coração. Esse padrão muitas vezes surgia do amor. Isso surgiu da devoção. Isso surgiu de antigos votos de ajudar, curar, intermediar entre mundos e amparar a humanidade em momentos de transição difíceis. No entanto, a próxima etapa do serviço exige refinamento. Carregar tudo não é a forma mais elevada de contribuição. O trabalho mais profundo agora é alcançar uma estabilidade suficiente para que a distorção ao seu redor perca força. Em vez de funcionar como um absorvedor, o ser desperto é convidado a se tornar um estabilizador. Essa é uma mudança significativa de identidade, porque o absorvedor mede o amor pela quantidade que consegue absorver, enquanto o estabilizador o mede pela clareza com que a verdade permanece presente. A pessoa que absorve a informação muitas vezes deixa o ambiente esgotado, confuso ou sobrecarregado pelas experiências vividas pelos outros. O estabilizador pode sentir o que está presente, pode compreendê-lo profundamente e pode se importar muito, mas ainda assim permanece enraizado em seu próprio eixo. Nesse enraizamento, algo sutil, mas poderoso, acontece. O campo circundante apresenta outro padrão. Encontra uma calma que não é passiva. Encontra um cuidado que não está emaranhado. Ela encontra uma consciência que não alimenta o ciclo antigo. É por isso que sua coerência é tão importante. Ensina pelo simples fato de existir. O atendimento torna-se, então, muito menos dramático e muito mais eficaz. Uma pessoa que se mantém firme em meio à reação familiar faz mais do que aquela que se apressa em corrigir cada palavra. Um trabalhador da luz que consegue manter a lucidez mesmo diante do medo coletivo contribui mais do que aquele que se afoga na própria correnteza que deseja acalmar. Alguém cujo coração permanece aberto, sem se dispersar, traz mais à terra do que 1000 declarações proferidas a partir de uma desordem interna. O mundo antigo ensinou os seres humanos a confiar na força, no volume, na urgência, no desempenho e na intensidade emocional. Civilizações superiores confiam na frequência. Ela confia naquilo que permanece constante. Ela confia naquilo que não se quebra sob pressão. Ela confia na autoridade silenciosa de uma área que se conhece a si mesma e, portanto, não precisa competir pelo poder. Quando falamos em presença estabilizadora, estamos nos referindo a uma prática viva, não a um traço de personalidade. É cultivado, é fortalecido através do retorno repetido ao centro. Ela se constrói cada vez que você opta por não repetir o que está desalinhado simplesmente porque está se movendo pela sala. Ela se fortalece quando você faz uma pausa antes de responder. A experiência se aprofunda quando você escuta sem pressa para resgatar o ouvinte. Ela aumenta quando sua respiração permanece lenta enquanto a dos outros está acelerada. Por meio desses atos pequenos e constantes, seu campo energético se torna menos reativo e mais gravitacional da maneira correta. Isso não significa que as pessoas sempre irão te entender. Isso não significa que o mundo deixará repentinamente de testar seu centro. Significa que o seu ser está se tornando capaz de sustentar um ritmo diferente por tempo suficiente para que os outros o sintam. Uma reunião familiar tensa oferece um dos exemplos mais claros disso. As vagas antigas ainda podem estar disponíveis. Alguns familiares ainda podem se expressar por medo, crítica, rejeição ou pressão emocional herdadas.
Versões antigas de você podem ser silenciosamente convidadas a voltar à mesa. Nas fases anteriores, você pode ter reagido, se defendido, dado explicações, se retraído ou, inconscientemente, adaptado seu tom ao ambiente ao seu redor. Nessa fase, abre-se outra possibilidade. Você pode continuar sendo gentil sem ceder sua posição. É possível sentir a energia antiga sem precisar seguir o roteiro pré-estabelecido. Você pode responder de forma simples, respirar fundo e deixar que seu sistema nervoso permaneça sob seu controle. Ao fazer isso, você não está apenas se protegendo. Você está interrompendo um longo padrão no campo familiar. Você está demonstrando que a presença pode existir onde antes a coreografia emocional dominava tudo. Durante o trabalho em grupo com outros trabalhadores da luz, esse mesmo princípio é de grande importância. Muitos círculos espirituais são sinceros, mas ainda assim podem ser desestabilizados pelo medo, pela urgência, pela projeção, pela comparação ou pelo desejo de parecerem avançados. Um ser organizado contribui mais para esses espaços do que alguém que adiciona conteúdo sem trazer mais clareza. Se um grupo começa a demonstrar ansiedade em relação aos acontecimentos mundiais, a pessoa que busca estabilizar a situação não precisa silenciar a todos nem dominar a conversa. A tarefa deles é mais sutil. Eles ocupam o centro. Eles falam quando a palavra lhes convém. Eles ajudam a sala a se lembrar do que é verdade, sem envergonhar ninguém pelo que está sentindo. A firmeza deles se torna contagiante no melhor sentido da palavra. Essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas coerentes podem influenciar um campo mais amplo. A coerência tem estrutura. A distorção muitas vezes depende apenas do momento linear. No trabalho, na vida pública e em situações sociais comuns, essa forma de serviço torna-se igualmente importante. Um ambiente de trabalho estressante não precisa de mais uma pessoa que compartilhe do mesmo nível de estresse para demonstrar que se importa. Uma comunidade que atravessa um período de incerteza não se beneficia mais se todos amplificarem a mesma corrente fragmentada. O estabilizador traz mais uma possibilidade para a vida prática. Eles se organizam de forma clara. Eles falam sem rodeios. Eles não alimentam dramas desnecessários. Eles resolvem o que pode ser resolvido e liberam o que não lhes pertence. Eles continuam sendo humanos, é claro, mas sua humanidade não é mais governada apenas pela atmosfera. É aqui que a nova Terra começa a se manifestar em lugares muito comuns, porque a ordem superior entra nos sistemas não apenas por meio de ideias, mas também por meio de pessoas que não permitem mais que a turbulência externa dite a qualidade de sua presença. A transmissão de luz também se torna mais consciente aqui. Muitos de vocês sempre fizeram isso naturalmente, embora talvez sem nomear a prática. Seu coração respondeu ao sofrimento enviando amor. Sua atenção se voltou para os locais de conflito e, silenciosamente, você ofereceu oração, bênção ou constância. Seu corpo permaneceu imóvel e sentiu a energia se movendo para além das paredes da sala. O que muda agora é que essa transmissão se torna mais intencional e mais fundamentada na soberania. Você não envia dinheiro quando está esgotado. Você não transmite em estado de pânico. Você não impõe sua vontade a outra pessoa ou situação. Em vez disso, você se torna um canal transparente através do qual a força vital coerente pode fluir. O coração se abre. O campo se alinha. Um amigo, uma cidade, um grupo, um evento coletivo, uma extensão de terra ou a própria grade planetária são mantidos sob cuidados constantes. Então a luz é oferecida sem controle, sem esforço e sem a crença oculta de que você deve forçar pessoalmente o resultado. Essa prática é importante porque a Terra não é transformada apenas por ações físicas, embora estas também sejam importantes. Ela também se transforma por meio de frequências que são mantidas, repetidas, ancoradas e incorporadas.
Uma pessoa que se senta em alinhamento sincero e envia amor ordenado para um campo desordenado está participando de um serviço planetário. Um grupo de seres humanos reunidos em busca da verdade e da firmeza interior pode ajudar a estabilizar um padrão coletivo muito mais amplo do que a mente humana costuma perceber. Essa é uma das razões pelas quais temos falado tantas vezes sobre a sua presença, a sua intenção e o seu estado interior. Frequência não é fantasia, é estrutura, é uma instrução, é influência. A humanidade está aprendendo isso novamente. A mentoria humilde surge naturalmente também nessa fase. Quando você se torna mais estável, os outros geralmente percebem isso. Alguns virão com perguntas. Algumas pessoas serão atraídas pela sua firmeza sem saberem porquê. Alguns perguntarão como você consegue manter a clareza em um mundo tão barulhento. Outros podem chegar em estado de despertar precoce, incertos sobre o que estão sentindo, ávidos por orientação ou sobrecarregados pelo contraste entre sua expansão interior e suas circunstâncias externas. Aqui, o antigo ego espiritual deve ser vigiado com atenção. Aquele que se lembrou de algo verdadeiro pode ser tentado a se tornar uma autoridade sobre os outros, em vez de apenas lhes dar uma nova perspectiva. Esse não é o caminho mais nobre. A verdadeira mentoria reconecta as pessoas com sua própria autoridade interior. Compartilha sem ser opressivo. Oferece suporte sem criar dependência. Oferece perspectiva, prática e calma, mantendo sempre intacto o conhecimento soberano da outra pessoa. Por isso dizemos que o Guia Supremo não reúne seguidores. O Guia Superior desperta a autoconfiança. Conselhos que enfraquecem a relação de outra pessoa com a sua própria verdade não são serviço na sua forma mais pura. A sabedoria que cria dependência é uma sabedoria incompleta. A mentoria coerente proporciona uma sensação diferente. Isso faz com que a pessoa fique mais conectada consigo mesma, e não menos. Ela oferece linguagem onde a linguagem é útil, proporciona firmeza onde a firmeza é necessária e, então, permite que a alma à sua frente se sustente por si mesma. Isso faz parte da construção de uma civilização autogovernada. Ninguém está aqui para se tornar uma autoridade permanente sobre o caminho de outrem. Vocês estão aqui para ajudar uns aos outros a se lembrarem de como ouvir o sinal mais profundo que vem de dentro. A partir daí, o caminho se alarga em direção à gestão coletiva. Quando sua área de atuação consegue estabilizar o espaço compartilhado e seu serviço começa a fortalecer os outros sem enredá-los, você naturalmente começa a se sentir chamado a participar da construção de estruturas que servem à vida. Isso pode acontecer silenciosamente no início. Você pode sentir vontade de criar uma atmosfera diferente em sua casa. Você pode começar a trazer mais verdade e cuidado para seus negócios, seu trabalho criativo, suas colaborações, sua terra, sua criação de filhos, suas amizades ou sua comunidade local. A nova terra não surge apenas por meio de grandes declarações. Ela cresce através de pequenos sistemas que não são mais organizados pelo medo, manipulação, segredo e esgotamento. Uma família pode se tornar um núcleo da nova civilização. Uma empresa pode se tornar um nó. Um círculo de amizade pode se tornar um nó. Um pedaço de terra cultivado com carinho e intenção coerente também pode se tornar um. A ancoragem na grade faz parte dessa responsabilidade, especialmente para aqueles entre vocês que sentem a terra diretamente. Certos lugares nos atraem por algum motivo. Parques, litorais, florestas, montanhas, desertos, encruzilhadas, bairros tranquilos, rios e sítios arqueológicos, todos guardam memórias. Eles respondem à consciência. Quando você se encontra em um lugar assim, com o coração coerente e a clara intenção de abençoar, estabilizar e apoiar a soberania da Terra, algo real está acontecendo. Você não está fingindo. Você está participando. Você está ajudando a restabelecer a comunicação entre a consciência humana e a inteligência viva do planeta.
Às vezes, isso acontece fisicamente por meio da sua presença na Terra. Outras vezes, isso acontece interiormente, por meio de visualização clara e conexão sincera. Ambos importam. A Terra sabe diferenciar entre pensamento disperso e oferta ordenada. A cocriação da nova Terra deixa então de ser um sonho abstrato e se torna uma responsabilidade vivida. Você começa a fazer perguntas práticas. O que estou construindo através das minhas escolhas diárias? Que tipo de mundo meu trabalho está reforçando? Este projeto fortalece a dignidade, a verdade, o cuidado, a autogovernança e a vida, ou apenas perpetua velhos padrões sob um novo nome? Onde posso encontrar algo mais limpo? Em que estou disposto a criar, apoiar ou participar que reflita a civilização que digo almejar? Essas são questões importantes, porque a ascensão não se resume apenas a deixar para trás o que é falso. Trata-se também de dar forma àquilo que é verdadeiro. Isso pode se manifestar em trabalho comunitário, comércio consciente, espaços de cura, mídia verídica, práticas regenerativas de uso da terra, educação mais inteligente, tecnologia alinhada ou lares organizados em torno da paz e do respeito. Toda estrutura que honra a vida torna-se parte da ponte. Poucas pessoas precisam fazer algo grandioso sob os olhos do público para que esse trabalho tenha importância. O velho mundo glorificava a visibilidade. A nova abordagem valoriza a coerência. Um pequeno grupo de seres humanos com uma mentalidade voltada para o bem-estar interno pode fazer mais pelo futuro da Terra do que um grande grupo com intenções dispersas. Um único projeto construído com base na verdade pode ter mais vida útil do que 10 projetos construídos com foco na performance. Um lar onde as crianças sentem respeito, honestidade e estabilidade pode servir ao planeta de forma mais profunda do que muitas declarações estrondosas sobre mudar o mundo. Nunca subestime o poder daquilo que é local, sincero e bem fundamentado. O campo coletivo é construído a partir de inúmeros pontos de escolha. Outra parte da gestão responsável é a simples incorporação. Quando você vivencia o protocolo de forma visível, os outros sentem o convite mesmo antes de entenderem as palavras que o expressam. Eles percebem que você é menos controlável pelo caos. Eles percebem que você não se deixa levar tão facilmente pelo medo coletivo. Eles percebem que seu atendimento tem estrutura. Eles sentem que sua calma não é uma forma de evasão. Eles testemunham que a sua verdade não exige agressão. Dessa forma, o ensino avança sem a necessidade de explicações constantes. A presença se torna transmissão. A vida cotidiana se torna uma lição. Sua maneira de caminhar pelo mundo começa a contar a verdade em seu nome. Por fim, a semente estelar compreende que nunca lhe fora destinado permanecer apenas como testemunha da mudança planetária. Eles acabaram se tornando um instrumento constante dentro disso. A antiga identidade de absorvedor dá lugar à identidade mais clara de estabilizador, mentor, construtor, administrador, aquele que consegue manter-se internamente ordenado e, portanto, ajudar a ordenar a realidade compartilhada. Este é o nível mais profundo de maturidade do caminho. Você não está aqui apenas para sobreviver à densidade da cidade enquanto mantém sua espiritualidade privada e intacta. Você está aqui para se tornar tão coerente que a manipulação encontre menos pontos de apoio, o medo encontre menos em torno dos quais se organizar e a verdade encontre mais espaços para se manifestar. Portanto, queridos, permitam-se crescer nesta próxima função com confiança. Que sua presença se torne mais constante. Deixe seu serviço mais limpo. Deixe que sua liderança se torne mais discreta e mais real. Deixe que sua vida revele a arquitetura do mundo que você está ajudando a construir. A Terra está mudando por meio daqueles que conseguem manter um campo de dignidade sem se endurecerem, de compaixão sem desmoronarem, de clareza sem orgulho e de devoção sem se perderem no processo de autodepreciação. Seja essa presença. Crie esse padrão.
Abençoe este mundo permanecendo quem você realmente é. Mantemos o caminho dourado aberto diante de você, de volta à sua verdadeira essência. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e estamos sempre com vocês.